Isso, professor João Alexandre, o professor Ricardo Neves e o professor Carlos Barreto, acredito que eles devem entrar daqui a pouco já. Se não entrar, se por algum motivo eles atrasarem, nós já entramos aí efetivamente nas colocações aí, ok? Então vamos lá. Muito boa noite a todos, nossos alunos do curso de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em segurança pública, que nos acompanha aqui todas as segundas-feiras na nosso habitual e costumeiro Vitrine, né, que é um programa onde nós trazemos as personalidades que estão aí, de fato, envolvidas em projetos, em execuções de melhoria da nossa combalida segurança pública brasileira. E trago aqui nesta noite o doutor Sérgio Fragoso, delegado de polícia de Ribeirão Pires. Doutor Sérgio aí é um estudioso do tema, um operador policial que está na ativa e conhece aí os enfrentamentos diários da criminalidade e também das problemáticas, uma vez que é delegado de polícia lá em Ribeirão Pires, aqui perto de São Paulo, e uma cidade com 125 mil habitantes, com todas as problemáticas que uma cidade... nós chamamos do interior, porque estamos aqui em São Paulo, capital, mas não é tão interior assim, né? Porque está próximo aqui do Alto Tietê, um pouquinho mais adiante, aí perto de Mogi, ali. Então, a gente sabe que tudo aquilo que está no entorno, né, de Ribeirão Pires, ou próximo a ela, tem impacto significativo aí nas questões de gestão e criminalidade. Doutor Sérgio Fragoso, seja bem-vindo. Passo as palavras, o espaço para o senhor para as considerações iniciais. Muito obrigado, boa noite a todos. Professor João Alexandre, por essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês, né? E aos nossos ouvintes, aos alunos, à população em geral. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui discutindo um pouquinho sobre segurança pública, aprendendo muito com vocês também, que eu sei que vocês têm um curso excelente na região de Cotia. Ao final, eu quero que você passe um pouquinho aí para a nossa GCM. Eu vou falar um pouquinho sobre a cidade, até para situá-lo, como as pessoas não conhecem o Ribeirão Pires, se me permitir aqui, professor João, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa cidade, as características próprias que ela tem, como é que é a estrutura da nossa GCM lá em Ribeirão Pires, tá bom? E a gente vai falando mais sobre os outros assuntos correlatos aí durante o nosso bate-papo. Então, como você já iniciou aqui, boa noite. Boa noite. Nós chegamos aqui, doutor, só um instantinho. Nós chegamos aqui na nossa live, professor Carlos Barreto. Carlos Barreto. Carlos Barreto também é pesquisador lá do nosso Centro de Estudos, é coordenador da pós-graduação de Programação Neurolinguística, né, que tem a ver com as ações nossas também de segurança pública, e também é policial, já na reserva, né, mas é um profundo conhecedor aí das questões políticas relativas às instituições. Então, seja bem-vindo, professor Barreto. O doutor Sérgio Fragoso, nosso entrevistado de hoje, já está aí fazendo as considerações iniciais. Obrigado aí, parabéns, professor, parabéns, doutor Sérgio Cardoso. Pode continuar, eu estou ouvindo. Tá bom. Pode continuar, doutor. Só é Sérgio Francisco. Sérgio Francisco. Ô, Sérgio Francisco. Sérgio Francisco, passando Cardoso. Estou ficando maluco. Isso mesmo, não tem importância, Adel. Tá bom, meus amigos. Vou chamá-los assim já. Já estou em casa, estou me sentindo bem, já estou sentindo em casa. Então, vamos falar um pouquinho de Ribeirão, porque eu faço palestras, eu fiz uma palestra na LESP, lá para os alunos da Estácio de Sá, da faculdade, acho que só tinha uma pessoa que conhecia Ribeirão Pires, né? Mas é uma cidade aprazível, é uma cidade muito agradável, é um polo turístico, estão todos convidados a conhecer a cidade, falar um pouquinho rapidamente. Realmente a população dela está em torno aí de 124 mil habitantes, ela tem 99 quilômetros quadrados, ela é uma área de manancial, tá bom? Ela é 100% de proteção ambiental, 100% de manancial, porque desde 1976 ela foi incluída em uma lei estadual. Por quê? Existem 3 grandes bacias naquela região, que é a Gaió, Tamanduateí e a Billings. Então, toda aquela região é uma região de preservação, é uma área de Mata Atlântica. Então, lá foi colonizado em 1887, principalmente pelos italianos, uma colônia italiana se formou muito grande. Era uma área de passagem das pessoas que estavam em Santos, né, que habitavam em Santos, para São Paulo. Era um trecho de passagem mesmo. Inclusive, por muito tempo, era uma região de veraneio dos santistas, a região de Ribeirão Pires.
Então, é um fato histórico, é uma cidade histórica, é uma cidade que tem uma paisagem muito bonita, tem a parte cultural, né? Tem o Festival do Chocolate, o Festival do Cambuci, teve agora também o Parque Oriental, que foi inaugurado recentemente. Então, é uma cidade muito, muito aprazível e muito, muito fácil acesso. Então, seguindo aqui com a nossa estância turística, é uma estância turística desde 1998, ela tem esse selo de estância turística. Aqui em 2018, ela também recebeu um selo de qualidade, né? Quer dizer, esse selo de mais turismo permite que a cidade ela tenha acesso a linhas de crédito, tanto na esfera federal como prioridade nesses pedidos. Então, o fomento, principalmente do turismo na cidade, é muito grande. É uma cidade que realmente tem um clima muito bom, a parte de sustentabilidade, né, dos mananciais, das florestas, ela é muito boa. E por que eu estou falando tudo isso, né? Por quê? Por causa da parte da GCM, né? Que a gente vai falar um pouquinho a respeito. Não sei se vocês conhecem também, lá também tem 2 empresas de porte, que é a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, ela fica em Ribeirão Pires, divisa com o Mauá, e a Água Pilar. Então, você vê a qualidade do local, né? Ela tem toda essa preservação ambiental e ainda tem aqui a água mineral que é extraída de lá e fornecida aí no Brasil inteiro. Então, essas são as principais características da nossa cidade. Agora, como é que está estruturada a nossa GCM lá de Ribeirão Pires? Lógico, nós sabemos que toda GCM ela é proporcional à sua população, né? Como o professor João falou, mais ou menos em torno de 124 mil habitantes. Ela tem hoje 120 GCM, 120 funcionários. Desses 120 funcionários, 20 estão afastados por questões diversas, mas é uma GCM muito bem organizada, tá bom? Por quê? Ela está com um concurso em andamento para a contratação de mais 40 pessoas. Essas 40, só que esse concurso está suspenso por questões aí de apuração no trâmite. Lá o comando geral é o Sandro Torres. Eu, por exemplo, eu atuo como delegado em Ribeirão Pires há praticamente 10 anos. Tenho muito que agradecer à GCM. Eles sempre foram grandes colaboradores da Polícia Civil. Então, são fatos importantes. Nós temos um bom relacionamento lá, o Sandro Torres, que é o comandante-geral, tem o subcomandante, que é o Furlani, inspetor-chefe, que é o Martins. Sempre temos um grande apoio. É isso que você estava falando primeiramente, né, João? Nós temos que o quê? Ter uma unificação das polícias, né? Uma unificação de forças para que a população o quê? Seja melhor atendida. Como você estava mesmo dizendo aqui um pouquinho antes, né? A previsão constitucional. Você olha lá o artigo 144 da Constituição Federal, o artigo 8º, vê lá, previsão que os municípios podem constituir o quê? A GCM, a sua guarda municipal, isso é aquela faculdade. Mas, se você for verificar se aquele celeuma é polícia, não é polícia, né, salvo o melhor juízo, analisando os 3 diplomas principais. Quais são eles? A primeira, Constituição Federal, que está no capítulo da Segurança Pública, né? Então, vem todos os órgãos, parágrafo 8º, vem a GCM. Segundo, o próprio Estatuto Geral agora, que foi lançado em 2014, que fala da GCM, não é isso? Que fala da GCM. E um dos capítulos lá do artigo 5º, inciso 14, fala justamente isso, que a GCM, toda vez que tiver um flagrante delito, deve apresentar pelo delegado de polícia. Então, o que esse tipo de comando é? É um comando dever. É um dever. Então, ele foge daquela regra do artigo 301 lá do Código de Processo Penal que fala, né? Qualquer pessoa do povo é facultado prender flagrante e os policiais, né, e seus agentes devem prender. A partir do momento que o Estado fala, você, GCM, tem que prender, tem que apresentar para o delegado, ele passa a ser o quê? Você tem não passa a ser policial, o Carlos e João? O que vocês acham? Tem algumas coisas que eu acho muito interessante dentro dessa construção de direitos e obrigações, né, que a gente tem.
E normalmente eu olho de duas formas. Por ser historiador de formação, eu olho muito o lado antropológico. Então, o momento que vivemos, o momento de mudança que precisamos ter. Por exemplo, vocês foram reconhecidos pela OAB aí pelo trabalho que desenvolve em Ribeirão. Eu acho que foi o ano passado, não lembro exatamente, eu lembro que eu vi a reportagem. É. A OAB reconheceu o trabalho que é desenvolvido aí. É uma coisa regional. Mas essa regionalidade, será que a gente não pode colocar isso para fora, exportar esse conhecimento? Porque quando a gente pensa em segurança, normalmente a gente pensa em coisas mirabolantes, né? E olhando as declarações das pessoas que participaram aí, a OAB falando, não vi nada de mirabolante. O que eu vi foram coisas práticas sendo colocadas no dia a dia de forma eficiente, sem muita firula, sem... Não é fazer o arroz com feijão bem feito, né? O que a gente costuma falar. Faz arroz com feijão bem feito, se der, faz um bife, se não, faz um frito. Não precisa inventar muita coisa, porque nós já temos um bom número de legislações, né? Que fala de tudo, de qualquer coisa. Mas o meu olhar é sempre de forma antropológica, o momento que a região vive, e de forma muito de relacionamento interpessoal. Que nós somos muito fruto daquilo que damos, né? Se Ribeirão aí, o senhor, no caso, conseguiu o respeito da cidade por oferecer um serviço de segurança, é porque o serviço de segurança está atendendo uma necessidade. É o ideal? Provavelmente não. Mas já está muito além daquilo que a gente tem. Aí a gente pega contrastes totalmente diferentes, né? Essa semana, novamente, semana passada, voltou à baia o problema da zona do tráfico aqui no centro de São Paulo, fugiu o nome. Cracolândia. A Cracolândia, voltou à baia novamente a Cracolândia. Enquanto a gente estiver tratando isso como um problema político, então o pessoal grita, o governador vai lá e faz alguma coisa. O pessoal para de gritar, o governador vai lá e larga de mão. Enquanto não ver isso como um problema realmente de segurança social, uma coisa que foi integrada a outra, porque a gente só vê isso de forma isoladas, né? Exatamente. E aí a gente vê, por que tem gente que consegue ser elogiado na sua cidade pelo trabalho que realiza, ainda mais na sua função de delegado? Como consegue ser elogiado? Por que consegue ser elogiado? Por que consegue ser reconhecido? O que tem de diferente? O que o senhor faz de diferente? O senhor atende eles com roupa de Papai Noel, é isso? Não, de forma alguma. A primeira coisa, eu acho que você tem que ter o quê? Respeito, né, o Carlos? Você tem que ter o quê? Respeito pelas pessoas, né? Respeito, cordialidade. Eu, sinceramente, toda vez que é apresentado uma ocorrência para mim, seja a Polícia Militar, o próprio policial civil ou um GCM, por mais que o doutor é um possível flagrante aqui no caso, eu analiso e eu falo, olha, eu entendo que não é, mas eu sempre explico o motivo. Porque não é demérito nenhum. Não é demérito. Porque, bom, vocês como profissionais do direito, vocês sabem, existem correntes, né? Existem formas de se pensar, existem formas de se construir aqueles atos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, primeira coisa, qual é a primeira garantia fundamental que uma pessoa tem? Primeiro, é o direito à vida. E segundo, é a sua liberdade. Então, você tem que fazer algo muito consciente antes de tirar a liberdade de alguém. Eu também fui advogado por 10 anos. Eu tenho um lado conciliador muito forte. Um lado mediador, conciliador muito forte. Então, assim, tudo que eu faço, eu explico o porquê. Até para exemplificar aqui uma vez, somente quando surge uma lei nova, essas questões aí do dirigir embriagado, né? Embriaguez ao volante. Uma vez um policial militar rodoviário muito educado me chegou assim, doutor, você pode me explicar por que tem delegado que prende uma pessoa que estava dirigindo embriagado? Um só com testemunhas, um só com etilômetro, conhecido popular bafômetro, outros pedem perícia. Como é que funciona isso daí? Você vê.
E ele estava apresentando um caso que não era prisão. Aparentemente, a pessoa estaria embriagada? Aparentemente, estava embriagada. Aparentemente. Eu não tinha grandes elementos para falar que ele estava embriagado. Até porque ele não causou nenhum acidente, não foi feito o etilômetro, ele tinha apenas alguns sinais característicos. Mas o que eu fiz? Eu mandei ele para fazer o exame do corpo de delito, para o IML, aquele exame de anamnese, né, que é constatação, né, pelo médico do IML, e o exame químico de sangue. Aí o que eu fiz? Eu peguei o policial militar, levei para a minha sala. Eu tenho lá um acervo já dos julgados, peguei alguns acordos do Tribunal de Justiça e que expliquei para ele, falei assim, ó, não adianta falar que você está embriagado, tem que ter o quê? O verbo da lei, o conteúdo, o núcleo, capacidade psicomotora alterada. Então, se o médico fala que aquela pessoa está com capacidade psicomotora alterada por uso de algo ou algum tipo de droga, né, qualquer, aí sim o crime está perfeito. Por quê? O fato consubstanciou-se o quê? Na lei. Aí sim, aí eu consigo realmente cumprir a lei. Agora, o simples fato de você ingerir bebida alcoólica, muitas vezes pode ser o quê? Somente infração administrativa. Tem que constatar que o quê? Do exame de anamnésia, capacidade psicomotora alterada. Se eu tiver esse elemento, ele vai caracterizar o crime. Se não tiver, não vai caracterizar o crime. Então, só um exemplo. Aí o policial militar me agradeceu. Falei, doutor, agora eu entendi. Nunca ninguém me explicou. Eu falei, olha, além de você receber essa explicação, pega esses acordos e leva. Posso levar? Vou mostrar para os meus amigos. Então, o que você tem que mostrar? Por favor, né? Assim, educação em primeiro lugar, respeito. E o policial, mesmo não prendendo, ele entendeu porque eu não estava prendendo, eu não estava tirando o mérito da sua ocorrência, e ele entendeu por que não era, ele aprendeu e passou o conhecimento para os seus amigos. Então, esse relacionamento, esse bate-papo, essa troca de informações é muito importante. A função da polícia, eu não sou melhor que ninguém naquele momento, né? A gente tem que fazer tudo pautado na lei, que eu falo, né? Então, os princípios fundamentais que nós temos, né? A proteção da vida, a proteção da pessoa, a proteção do patrimônio, quando alguém tem seu patrimônio violado, subtraído de alguma forma. Mas nós temos que ter respeito pelo ser humano. E onde começa o primeiro respeito? É no atendimento de uma pessoa, seja o policial, aí GCM, o policial civil, o policial militar, ou a própria população. Então, eu acho que é importante esse entrosamento das pessoas. Perfeitamente, doutor Sérgio. Inclusive, uma das coisas que o senhor colocou aí, assim, isso que o senhor fez com o policial rodoviário, nós chamamos aqui de momento pedagógico, né? É aquele momento que não dá para sentar o cara na sala de aula, tem que ser instruído com a carruagem andando, né? E esse é um momento muito bom, é o momento do aprendizado no fato, né? E uma das coisas que nós batemos também aqui muito nessa tecla é o seguinte, é o preparo do policial, né? Então, nós temos que compreender o seguinte, o exercício da polícia, o ofício de polícia, é óbvio que ele é um exercício que ele vai amadurecer com a prática. É a prática policial que vai trazer um conhecimento que ele não se alcança em nenhum outro lugar, senão no ato de ofício ali do dia a dia. Mas, ainda, os currículos formadores policiais, eles carecem aí de uma revisão, em todos os aspectos, seja na Polícia Judiciária, na Polícia Militar, para as guardas municipais. Isso também é uma grande problemática hoje em nível Brasil, porque se o senhor pega hoje a Lei 13.022, 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas, o senhor vai ver lá que esse diploma legal ele traz uma competência geral, 5 princípios mínimos de atuação e 18 competências específicas. A partir do artigo 5º, ele lista ali 18 competências específicas. E as guardas municipais, elas estão ainda em um processo de amadurecimento. Embora haja algumas instituições mais maduras, que atuem quase em ciclo completo, digamos assim, né, dentro do seu município, elas ainda carecem de estruturas axiológicas, deontológicas, princípios basilares de hierarquia e disciplina que precisam ser postulados diariamente para que não haja uma quebra
né, de uma hierarquia numa instituição como essa, porque é uma instituição civil, armada, de natureza policial, então, portanto, a hierarquia é fundamental para o seu controle, não é isso? E esse fortalecimento, ele parte do prefeito. Queira ou não, é o prefeito, como chefe maior desta polícia municipal, que tem o dever de estruturá-la juridicamente, equipá-la, adequá-la e, principalmente, cobrar do seu comandante, do seu secretário, que faça desses apontamentos aqui um princípio filosófico diário na instituição. Né? Porque nós vamos, o senhor está em Ribeirão Pires, mas se o senhor descer, andar aí 3 municípios em qualquer direção, o senhor vai ver a disparidade que é de uma guarda para outra, de comportamento, de comando, de estruturação, não é isso? E isso nós lutamos aqui sempre para mostrar que a boa formação é que vai formar bons líderes. E esses líderes são os responsáveis por alcançar esse nível de maturidade que hoje a Polícia Judiciária tem, que hoje a Polícia Militar tem, com todos os problemas que uma polícia desse porte tem, mas a Guarda Municipal, como uma co-irmã aí, que está chegando no cenário agora de maneira mais reconhecida, mais ostensiva e mais atuante, ela precisa também de um gestor local, um prefeito, que cuide dela com a visão de estruturá-la para alcançar os resultados para a gestão. O senhor colocou aí, Ribeirão Pires tem 99 quilômetros quadrados, tem 124 mil habitantes e tem 120 guardas. Ou seja, o senhor tem uma relação aí de um guarda para cada 1.034 habitantes na sua cidade. A ONU recomenda um policial para cada 250 habitantes. Então, esse guarda vai trabalhar por mais 3 policiais. Então, o princípio da eficiência e a eficácia das ações tem que estar muito bem amparada num plano diretor de segurança local, para que esse guarda consiga trabalhar por 3, né? No sentido, dentro do seu plantão e dar esse atendimento. E eu coloco para o senhor uma questão aqui. Considerando Ribeirão Pires e considerando as últimas indicadores que teve, houve queda de roubo de veículos, houve queda de furtos, né? E teve poucos casos aí, acho 2 casos de estupro e outros 17 casos gerais, né? Então, nós podemos considerar que, para 124 mil habitantes, a cidade está com seus índices de criminalidade muito abaixo de outras cidades. Se a gente for considerar isso pelas estatísticas que saiu. Né? A Ribeirão Pires é a 59ª município de São Paulo, do estado, e é o 232º do Brasil. Né? Então, assim, eu posso dizer para o senhor que o senhor aí na cidade aí, e todo o conjunto que está ao seu lado aí, posso dizer que tem manobrado bem essa questão em relação ao que nós estamos vendo aí em outros municípios. Parabéns, viu? Muito obrigado. Aí na verdade, é sempre um conjunto, né, de esforço. Graças a Deus, também a Polícia Militar sempre tiver uma cooperação excelente, né? A Polícia Militar também, a Polícia GCM. Até eu tive um delegado titular, o Dr. Marcos Pimenta, que ele falava assim, olha, a GCM é o braço armado da Polícia Civil. E realmente eles têm uma parceria muito grande. Voltando aqui para falar um pouquinho da GCM, eu fiz um quadro aqui com alguns dados, aqui algumas estatísticas sobre a criminalidade, como realmente vem diminuindo, tá bom? Então, assim, você vê a estrutura dela, lá nós temos a ROMU, que é o ostensivo, tem o Canil, que ele é primordial para o combate ao tráfico de drogas. Eles têm lá 5 cães, sendo que 2 estão em treinamento. Tem o equipamento da Rotan, que eles também utilizam lá, que são as motos. E lá em Ribeirão Pires, como você falou, é um município de 99 quilômetros quadrados e ele é cercado por quais municípios? Por Suzano, Rio Grande da Serra, Santo André e Mauá. Se você for ver lá dentro de Ribeirão Pires, não tem grandes focos realmente de tráfico de drogas. Nós temos uma região chamada Cocheira, que é divisa de Ribeirão Pires com Mauá, é até mais Mauá do que Ribeirão Pires, ali na região chamada São Caetaninho. Então, é uma região que nós conhecemos como tráfico de drogas. A GCM atua muito lá, realmente combate muito esse tipo de delito. Esse é mais dentro do próprio, aí sim, Ribeirão Pires, que é no Santa Rosa, na Santa Luzia,
esse sim, perto da Rua Paraisópolis, tem um campo de futebol naquela região, então ali também tem um tráfico de drogas, e o Parque Aliança. O Parque Aliança também é divisa com Mauá. Então, se nós verificarmos em Ribeirão Pires, pelo menos com toda essa estrutura, nós temos assim 3 pontos que realmente são de tráfico de drogas. Então, se você for verificar se é uma cidade segura, sim, com o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil e o trabalho da GCM, torna-se sim uma polícia segura. Mas como você mesmo disse, pode se melhorar? Pode. Com pouca coisa? Sim, com pouca coisa. Só para você ter uma ideia, hoje, a única ferramenta que eles têm de eletrônica, de pesquisas, né, é o Infocrim. Desculpa, é o Infoseg, eles só tem o sistema de Infoseg. Então, por que não fazer o quê? Através de convênios, né, através de algum tipo de instrumento jurídico que você pudesse atrelar essa polícia, essa GCM, com a Polícia Civil para dar outras ferramentas. Quais são elas? O Detecta, o Sistema Alfa, o sistema do Infocrim, o sistema do RDO, o próprio sistema Prodesp no geral, porque lá tem informações importantes para você o quê? Fazer o enfrentamento do crime. Muitas vezes eles precisam de uma informação, existe um canal que alguns policiais têm lá pelo WhatsApp, que acabam pesquisando, né, por amizade. Mas o ideal é que eles tivessem as ferramentas dessas, esses instrumentos de trabalhos adequados, né? Por quê? Essa autonomia da GCM, ela tem uma importância, porque todos nós, quando nós acessamos o sistema de Prodesp, tem a minha senha. Então, o que eu fizer com aquilo, eu sou responsabilizado. Então, tem o meu IP do meu computador, tem a minha senha pessoal e, lógico, eu vou dar satisfação para a sociedade se aquilo tiver um mau uso. Então, essas ferramentas podem ser disponibilizadas. Por exemplo, Ribeirão Pires, eu sempre tive muita vontade que a GCM utilizasse o RDO, mas não o RDO como é utilizado só para fazer o eletrônico. É que fosse realmente um convênio para que eles tivessem mais acesso e tivessem essas informações que são importantes no enfrentamento do crime. Porque muitas vezes são o quê? Informações que as pessoas têm, precisam e acabam passando, né? Porque você tem uma informação, nem sempre você consegue um contato com a delegacia. E esse tempo de aprimoramento, de prisão, vai se passando e vai se perdendo. Então, essas ferramentas eletrônicas têm que ser disponibilizadas para que eles tenham tanto o acesso à comunicação, acesso à polícia, e o quê? E eles venham também agregar a própria Polícia Civil, para que a Polícia Civil tenha o quê? Um companheiro, como eles sempre, lá, pelo menos em Ribeirão Pires, eles fazem. Acompanhamento de mandados de prisão, aqueles casos mais graves de repercussão. Eu, pelo menos, sempre tive apoio, meus colegas tiveram, até aqui fazer o Dr. Marcos Duarte, que é um delegado assistente de Ribeirão Pires, muito atuante, ele é operacional, ele sempre precisa também da GCM, sempre temos o apoio dele, sempre tem o apoio, ele acompanha nas ocorrências, ele faz alguma coisa, os mandados que precisa mais pessoas, né, uma equipe maior, eles sempre estão lá fornecendo esse apoio. Então, precisa o quê? Ter um sistema de cooperação, de parceria, de convênios ou consórcios. Só para vocês terem uma ideia como esses sistemas de informática estão disponíveis, são importantes. Essa semana eu estava conversando com um empresário de Ribeirão Pires e a gente aprende muito, né? Eu gosto de conversar com as pessoas porque sempre aprendemos. E ele estava falando que um parente dele sumiu com o carro, pegou o carro, sumiu. Eles ficaram desesperados. Aí eles foram lá tem a Índia de Ibiriçá, a rodovia Índia de Ibiriçá. Foram na base da Polícia Militar, né, a rodoviária militar, falaram que o parente dele tinha alguns surtos. Só para ele entrar lá no computador e verificar o sistema Detecta, eles verificaram as rotas, a rota que o carro estava passando, né, que o parente, eu já sei para onde que ele foi. Estava na casa de um outro parente. Chegaram na casa do parente e estava lá. Então, você vê uma ferramenta que você tem eletrônico, monitoramento, que é um custo baixíssimo, que pode ser implantado na cidade de Ribeirão Pires, que também não tem esse sistema Detecta, não tem, né, das câmeras, não tem sistema de monitoramento, pode ser ampliado. E você tem o quê? Umas ferramentas eficientes para o enfrentamento do crime. Perfeito, doutor. Antes de passar a palavra ao professor Barreto, só complementar aqui o Vitor Restes, o Cláudio Raimundo, de Laranjal Paulista, a Flávio Batista, a Kátia Florenço, Natão Oliveira, o Cláudio Roviello,
Andressa Aguiar, Laís Brito e os demais colegas aí, Flávio Batista, o regidor Alves, que está aqui nos prestigiando, como sempre, aqui, né? Acompanhando aí a evolução dos temas de segurança pública. Professor Barreto, a palavra é do senhor. Aí uma observaçãozinha, né? Ô, pessoal, vamos compartilhar a live, dar ok, dar joinha, porque tá aí uma coisinha interessante que a gente está conversando, né? Eu tô falando coisinha para não falar, poxa vida, a gente está aprendendo bastante, poderia aproveitar muito mais, aprender muito mais, se tivesse mais pessoas participando, essas pessoas também estariam aprendendo. E aprender uma coisa legal que não ocupa espaço, né? E num bate-papo como esse aqui, a gente aprende bastante. Eu vou fazer um contraponto. A gente está indo no caminho da coisa mais ideal. Vou pegar a parte prática de como nós, que entramos na área da segurança, nos iludimos fácil, né? Porque nós entramos na área da segurança achando que vamos poder ajudar realmente. Aí vem a Constituição de 88, muda um monte de coisa, traz um monte de direitos e fica meio confuso na minha cabeça, que estou entrando na segurança, assim, poxa, o preso tem o direito de fugir, é quase que uma obrigação dele tentar a fuga. Já quem trabalha na segurança tem a obrigação de não deixar ele fazer isso, e se acontecer, é punido por isso. Aí fica uma coisa assim meio incongruente na minha cabeça, enquanto a pessoa que opera a segurança pública, enquanto pessoa que está na ponta da linha. Eu já tive oportunidade, infelizmente, quando trabalhava na seção de Justiça e Disciplina, fazer o flagrante de um amigo que o preso fugiu do fórum. Mas é o direito dele tentar fazer, é uma obrigação. E a minha é não deixar acontecer isso. Mas se acontecer envolvendo um monte de coisa, principalmente dentro de um fórum, eu vou ser preso por isso? Olha a dificuldade que a gente tem na legislação de apoio a quem realmente trabalha na atividade fim, né? Aí a gente fica pensando, e se é certo ou é errado? Como assim? Não tem certo ou errado, né? Tem uma legislação que hoje está funcionando dessa forma, ponto. A gente, que nem o senhor falou, está bem claro ali, ó. Isso é direito do preso, isso é obrigação do policial. Se o preso fugiu, você está preso. Se você fez alguma coisa para impedir a fuga, dependendo do que for, você tem problema. Aí a gente pega a proporcionalidade, né, de pessoas trabalhando na atividade fim. E a gente vê muito abuso por parte de policiais, GCMs, tudo. Mas quando a gente começa a entender esse processo, a gente começa a entender também que o abuso é justamente por falta de meios. Quando eu estou me referindo a meios aqui, eu estou falando a homens, equipamentos, treinamento. Ou seja, você vai fazer uma atividade de repressão, que polícia não é para ir cantar parabéns na festa de aniversário. Faz isso de vez em quando com uma ação social, ajudar uma coisa que a gente vê, policiais civis, bombeiros, policiais militares, GCMs fazendo muito disso. Mas isso não é o trabalho de segurança. E quando o policial vai agir em algum lugar, um exemplo bem simples, esse que teve na favela aí, que o governador mudou, não pode mais entrar na favela para inibir pancadão. Legal. Aí no Rio de Janeiro, o helicóptero não pode mais voar em cima de lugar que tem traficante. Poxa, calma aí, a gente começa a dar resposta política para uma coisa que é legal. Aí a gente começa a se afastar do aspecto técnico, né? Então a gente deixa de ser técnico na atividade operacional e passa a ser político nessa atividade operacional, assumindo todos os riscos. Quando a gente começa a ver isso aí, começa a ver mais de perto todas essas coisas, a gente fica se questionando, será que alguma coisa vai mudar? O que a gente pode fazer para mudar isso? Porque a política de segurança pública nós temos de acordo com o governador que assume. E aí nós temos o Dória, que está aí, independente de partido, independente de qualquer coisa. Do meu ponto de vista, porque o meu ponto de vista já é um ponto de vista com um monte de pré-conceitos, né? Mas é para a gente não entrar aí, a gente vê que ele saindo, até 2019, a prevenção era uma coisa valorizada. De janeiro de 2019 para cá, a repressão passou a ser mais valorizada no discurso.
Aí chegou no meio do caminho, opa, vamos mudar esse discurso, não vamos ser tão repressão, não. Vamos ver, e acabou prejudicando um trabalho que vinha de 20 anos aí de prevenção. E aí, como que fica esse negócio? O que o senhor acha que a gente pode fazer? É eleger novas pessoas, eleger novos governantes ou focar na segurança? E que meio que fica esse policial que trabalha na atividade fim que está nessa roubada, literalmente? Essa é uma pergunta bem difícil de se responder, porque realmente é o que você falou, porque assim, eu vou falar a verdade, eu sempre falo para os policiais, façam o que a lei te determina, não façam a mais, porque não dá para fazer, entendeu? Então, às vezes esqueçam aquele seu lado pessoal. Eu sou muito profissional, então eu faço, a minha parte é prender, ele vai ser preso. A pessoa vai ser tratada bem? Vai, o preso vai ser tratado bem, é um direito que ele tem. Nem mais, nem menos, dentro da medida que foi determinado. Então, ele vai ficar lá na cela dele, ele vai respeitar os funcionários que estão ali, ele vai ter que respeitar, ele vai ter que cumprir. Porque se ele não cumprir também, as medidas da lei serão aplicadas contra ele. Então, eu aplico a lei. Na verdade, o policial hoje, desculpa, ele não tem como ser aquele herói que vai... Porque, me desculpa, se infelizmente ele disparar uma arma, culposamente matar alguém, 1000 dedos serão apontados para ele. Tá? 1000 dedos serão apontados para ele. Então, eu sempre aviso para os policiais novos que entram, tomem cautela, né? Façam bem, procurem agir com sabedoria, ouçam o que estão fazendo. É um mal muito grande do policial. O policial, às vezes, fica muito tempo. Eu sempre falo para os investigadores, quando vão transportar presos para a cadeia, a algema é para trás, não é para frente. A algema é para trás. Por quê? Até são por duas questões. Uma, ele pode abrir a algema, aqui mesmo ele tem um movimento para te agarrar, como já aconteceu em vários casos, tá? E outra coisa, até uma coisa que eu gosto muito de estudar também, né? Gosto muito de aprender. Quando o preso está com as mãos para trás, o baricentro dele muda. Então, a capacidade dele de correr, se ele fugir, é menor. Então, até isso que facilita de uma recaptura. Né? A questão maior é a segurança. Eu já vi casos que o preso algemado para cá, o policial com a arma nas pernas, ele no banco de trás, que nem estava no famoso, né, corrozinho da viatura, ele pegou a arma e matou os 2 policiais. Então, assim, pensem em segurança, né? Todos nós temos as nossas famílias e precisamos e queremos voltar para casa. Então, utilizem os meios, utilizem o conhecimento. Faça uma boa revista na pessoa. A pessoa, quando vai entrar na cadeia, tem que ser revistada realmente, tem que tirar as roupas, tem que olhar a boca, né? As partes internas da pessoa também tem que ser verificadas, se tem alguma... Porque já vi outros casos também, pessoas entraram com canivetes. Então, a segurança é essa. Então, assim, você tem que estar sempre o quê? É o que eu falo, um passo à frente. Tem que sempre ser precavido, né, nessas abordagens. E o policial, ele tem que cumprir a lei. Faça a parte dele, faça a lei. E se a população quiser que um dia melhore mais, né, quem que são? Elejam seus parlamentares. Seus parlamentares é que vão fazer sua parte, né? E eu cumpro a lei. Se a lei é boa, ou se ela é justa, se ela é injusta, eu vou cumprir a lei. Eu não sei o que faço. Muitos casos que eu atendo lá, a pessoa fica indignada. Fala assim, olha, eu não sou o dono da lei, não foi eu que criei a lei, eu apenas aplico a lei é essa. O poder de mudar está na mão de vocês. Perfeito. Doutor, boa noite, professor Ricardo Neves. Antes de passar a palavra para o professor Ricardo Neves, eu vou fazer só deixar aqui uma pergunta já para o senhor ir pensando. Eu volto a palavra aqui para a saudação do professor Neves ao senhor. Mas a pergunta é a seguinte, doutor Sérgio Francisco. Voltando para o município e olhando para a guarda de Ribeirão Pires, o que um gestor, vamos pensar assim, um prefeito que assuma hoje Ribeirão Pires com toda essa riqueza aí territorial, eu estava verificando, né, o IDH de Ribeirão Pires é 0,784.
né? Então, quer dizer, está próximo de 0,800, que é considerado alto, né? Então, assim, está muito próximo. Quer dizer, eu acredito que uma boa governança pública, em 3, 4 anos, talvez conseguiria encostar o índice DH de médio para alto, né? Que seria uma grande conquista para um município como esse, né? Então, vamos pensar o seguinte: o que um prefeito hoje, assumindo e olhando para o panorama da cidade, olhando para a pasta da segurança e olhando a realidade da Guarda de Ribeirão Pires, quais seriam 3 ações fundamentais ou principais que o senhor acha que esse gestor deveria adotar para dar um upgrade aí nessa corporação? Olha, eu vou te falar já até algumas coisas já, professor João Alexandre. Assim, o que você poderia fazer para melhorar o atendimento lá? Uma parceria público-privada com o sistema de vigilância comunitária, já que o artigo 144 da Constituição fala o quê? Que a segurança é um dever do Estado, mas um direito e responsabilidade de todos. Então, quando eu falo direito de todos, estou falando que é do comunitário. Então, seria bom que a população conseguisse, alguma empresa, fazer um monitoramento melhor lá na cidade, que tivesse informações maiores. Existe já o monitoramento da GCM, mas tem que ser ampliado. Um serviço de inteligência também na própria GCM de Ribeirão Pires, para o quê? Você detectar, né? Você o quê? Se antecipar a eventuais crimes e combatê-los. A GCM, existia lá a Polícia Ambiental, por isso que eu falo, por isso que eu quis dar uma introdução para vocês entenderem. Cada cidade tem uma realidade. A ambiental da GCM lá está inoperante no momento, não existe uma polícia ambiental. Não é que não atuam, mas não existe a especializada, a GCM especializada, porque o crime ambiental também é difícil, né? Qualquer profissional que atua, o que é? Isso aqui é natural, é nativo, não é nativo, é externo, é de fora, é do bioma, não é do bioma, você precisa entender, e é difícil. Então você precisa o quê? Ter profissionais especializados, tá bom? Outra coisa importante na cidade, eu faço algumas palestras sobre bullying, cyberbullying, violência doméstica. Não tem a Patrulha Maria da Penha. Então é importante a defesa das mulheres, e a GCM tem que ajudar bastante. Eles têm uma capacidade muito grande de fazer esse entrosamento via CREAS e CRAS, né? Sistema de assistência social. Então seria também importante que o futuro gestor olhasse para isso, trazer mais proteção para esses vulneráveis, que são as mulheres. Lá, a violência doméstica aumentou muito, até durante essa questão de isolamento social. A GCM de Ribeirão Pires também não tem uma base móvel, até pelos 99 km², talvez o ideal, em alguns pontos, seriam bases fixas, eu concordo. Mas a base móvel que dá mobilidade, porque o crime acaba sendo o quê, né? Sim. Né, professor? Você que foi profissional da área também sabe que o crime acaba sendo itinerante. Então, a base móvel, a Polícia Militar tem uma base móvel. A GCM não tem. Então, seria importante implementar essa base móvel. E eu acho assim, você pode ter também o equipamento melhor que for, você pode ter policiais, mas aí é uma parte de vocês. Aí eu gostaria que o nosso amigo aí, o professor Ricardo Neves, explicasse para vocês, para nós, né, sobre o que é o curso que vocês têm aí, que vocês fornecem para as delegacias, que vocês fornecem para a GCM, se é o geral, né, o programa PGQ que vocês têm da faculdade aí. O que você poderia falar um pouco para a gente, o Ricardo Neves? Primeiramente, boa noite ao senhor e todos os nossos internautas do programa Vitrine. Doutor, me perdoe o atraso, eu estava de viagem aí com a esposa, chegando agora, estava em Capitólio, então peguei aí mesmo de moto um trânsito, né, final de feriado, mas consegui chegar a tempo aí. Professor Barreto, grande amigo, mestre professor João Alexandre, então uma boa noite a todos, agradeço a Deus pela oportunidade e ao senhor por nos dar essa oportunidade de poder conhecer o senhor melhor e ver aí as suas intenções. O PGQ, Programa de Gestão pela Qualidade ao Atendimento ao Cidadão, ele é um projeto
desenvolvido dentro do SESD, Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, juntamente com a Faculdade Zipep, trazendo aí, atualmente hoje, para todas as guardas do Brasil, de forma gratuita, um conhecimento tão pleno e abrindo espaço para que os profissionais entendam a importância de se capacitar. Mas isso é um leque aberto que pode ser para outros funcionários públicos, não só da área da segurança, como toda a outra área, porque o SES desenvolve os projetos direcionados às necessidades. Então, independe, e não importa se é policial civil, militar, federal, nós trabalhamos dentro da segurança pública, dentro da ciência policial, com foco na metodologia do conhecimento científico. Então, doutor, o nosso projeto ele é bem abrangente e a gente fica muito contente de ter pessoas como o senhor que acompanham esse projeto e tem interesse em saber, porque gestores que buscam o conhecimento e querem levar o conhecimento para os seus profissionais são pessoas que vêm fazendo a diferença. E eu acredito que é essa a proposta do senhor, e desde já quero deixar aqui publicamente a admiração e respeito que eu tenho pelo senhor e mandar um abraço para o Jimmy. Muito obrigado. Grande Flávio Jimmy, investigador de Ribeirão Pires, agradeço. E esse curso, como é que funciona? Ele é presencial? Ele é online? E você falou uma coisa aí que eu fiquei meio assim, o professor Ricardo, né? Ele é gratuito? Não tem custo nenhum? 0,800 o desenvolvimento. 0,800, né? Como eu e o professor João Alexandre, o professor Barreto e toda a família SESD a gente fala, nós sabemos aí a dificuldade que hoje as pessoas têm na sua parte financeira, então esse curso ele vem de um contraponto para poder fazer um marco diferencial na vida do profissional de segurança pública, aonde, além dele poder fazer gratuito, ele pode fazer, doutor, no IAD. Ele recebe 4 lições, totalmente IAD, numa plataforma do SESD. Ele recebe 4 lições, uma por semana, durante 4 semanas. Aí, no 29º dia, ele vai receber aí a prova, que ele faz também na plataforma de estudos. E aí, com 30 dias, saem as notas, as aprovações e os certificados. E esse certificado também do PGQ é reconhecido pelo MEC, todo um processo feito pelo SESD. Nossa, eu que tenho que dar o parabéns para vocês, porque vocês estão aí, né, disponibilizando o tempo de vocês, disponibilizando o conhecimento de vocês para todos os policiais, outros funcionários, de forma gratuita. Os meus votos, os parabéns, né, aí ficam para vocês, né, não é para mim não, por ter essa iniciativa de estar o quê? Desenvolvendo a função do quê? Que é a educação, né? Aquela fonte primária, a prevenção primária que nós temos. Então aí que ficam os parabéns aí para vocês, viu? Inclusive, fazer uma parte que antes de falar. Esse curso, doutor, ele nasce de uma conversa que eu tive em 1989 com o nosso professor Bismael Batista de Moraes. O doutor Bismael, delegado de polícia, já está idoso agora, aposentou, já faz um tempinho, né? Mas ele disse uma vez uma coisa, inclusive ele escreveu isso na sua dissertação de mestrado lá na USP, de que a universidade, né, a instituição de ensino superior, ela não tratava o tema de conhecimento policial como cadeira de nível superior. Ela não trata, nem na área do direito, nem na formação do bacharel em direito, você tem lá uma disciplina que fala sobre polícia ou segurança pública. Então, o operador de direito, ele sai sem conhecer a polícia. O que é a polícia, a sua forma de organização, as suas competências, ele conhece de direito penal, mas não conhece de polícia. E aí, doutor Bismael falando, com a gente conversando isso lá no IBCCRIM, né? Conversando com ele lá no IBCCRIM. Então, aí nós chegamos a essa conclusão. Falei, então, vamos vamos pensar alguma coisa onde a universidade, onde o ensino superior comece a olhar para a polícia como instituições que produzem conhecimento.
E esse conhecimento são conhecimentos que são saberes próprios, e sendo saber, é óbvio que é ciência, é conhecimento. E foi aí que nós começamos essa jornada de capitanear aí pessoas e doutrinas que a gente pudesse condensar num lugar só. E aí, a partir daí, nasce o PPSEX, nasce os cursos. Hoje, nós falamos assim que o nosso programa ele é um grande quilombo intelectual, onde os foragidos das instituições que não conseguem pensar lá e que não conseguem promover as suas ideias, têm um espaço acadêmico onde ele pode libertar o seu senso criativo aí. Essa é a nossa ideia. Que bom, professor João. Então, logo, logo, vocês vão ter mais um aluno, hein? Vou me inscrever no curso de vocês. Ou mais um professor, né? Ou mais um professor. Não, nós somos eternos aprendizes. Eu acho que o profissional do direito tem que ter humildade para ser um eterno aprendiz. Aprendemos todos os dias. Eu tenho certeza que eu interpretava uma lei de uma forma, hoje eu interpreto de outro, e a gente vai amadurecendo para o quê? Prestar o melhor serviço para a população. Eu acho que você tem que ter assim aquela maturidade, humildade de entender que os seres humanos precisam evoluir. E principalmente a educação, né? A educação é a base do enfrentamento da criminalidade. Se você, como vamos supor, eu faço algumas palestras para as escolas de bullying e cyberbullying, eu falo sobre bullying e cyberbullying e alguns outros assuntos correlatos, né? Estou preparando uma palestra também aí para falar um pouquinho sobre, já fiz violência doméstica, estou fazendo uma outra sobre a questão da pedofilia, tentar esclarecer o que é essa situação, que gera muita dúvida. Então, assim, a informação, né, o preparo das pessoas é muito importante. E muitas delas acabam não cometendo o delito. Não, exatamente. Barreto. Antes, mandar um abraço aí para Poá, que o José Geraldo Rodrigues aí, ele está acompanhando a gente, pediu para mandar um abraço à GCM. Então, a toda a GCM aí de Poá, um grande abraço. E aproveitar aí faz parte aí do grupo aí. Poá é concorrente de Ribeirão Pires em água mineral, hein? Água mineral. É verdade. Deixa eu só falar. Ou pode falar, professor Carlos? Não, pode falar. Porque, assim, quando eu falei que ia terminar, só para você ver que vocês tinham falado que mesmo assim, com as dificuldades, você vê, né? Mesmo com a falta, às vezes, de pessoal, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, todo mundo sofre com isso, equipamentos, material. Você vê, olha, eu estou com uma estatística aqui na minha frente, eu abri o computador agora aqui, das estatísticas da GCM de Ribeirão Pires, da Guarda Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires. Para vocês terem uma ideia, 2017, eles atenderam 1.087 ocorrências. 1.087 em 2017. Então, com todo esse trabalho, né, de prevenção, né, sempre em conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil e GCM, no ano de 2018, essas ocorrências caíram para 658. Então, realmente, há uma queda. 658. Em 2019, ela subiu um pouquinho, mas mesmo assim ficou na casa dos 600. 664. Aí você fala, mas essa aqui é só uma estatística da GCM. Eu estou com uma outra estatística aqui. Foi feita até pela Polícia Militar. Um ano atrás, em agosto de 2019, porque eu não sei se eu falei no início do nosso bate-papo, Ribeirão Pires também atende Rio Grande da Serra. Então, a delegacia de Rio Grande da Serra, durante a noite e finais de semana, ela fecha. E todas as ocorrências de Rio Grande da Serra vão para Ribeirão Pires. Então, a delegacia de Ribeirão Pires, a delegacia sede do município, atende cumulativamente essas duas funções. Só para você ter uma ideia, em agosto de 2019, o número de homicídios em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra caiu 66%. Número de roubos caiu 14,5%. Roubos de veículos, é específico, tá? Veículos automotores, 36,7%. E o furto de veículos automotores também nessa região caiu em 50%.
Então, você vê que o trabalho da polícia, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a GCM como um todo, né, agindo de forma cooperada, realmente consegue ter um bom desempenho naquela região. E só para vocês terem uma ideia, professor João Alexandre, Rio Grande da Serra não tinha GCM. Eles montaram a GCM recentemente, criaram a lei e estão montando a equipe de GCMs agora que eles começaram a atuar. Então, é algo que está se aprimorando. Então, já fica aí o convite para vocês, né, fazerem lá o curso lá na Rio Grande da Serra, o curso em Ribeirão Pires. Eu, certeza que vou ser aluno de vocês também, quero aprender um pouco. Tenho certeza que vou aprender bastante. Então, você vê que realmente, com todas as dificuldades, com todo o trabalho, mas sempre dá para fazer um pouco mais. E o acompanhamento da população, né, é importante que a população... Aí eu vou fazer uma propaganda, aí diz que 181, diz que denúncia, mas usem, né, sempre de forma coerente. Então, se a pessoa tem lá, está suspeitando que isso é algum ponto de droga, ou, sei lá, corte de veículos, automotores, roubo, e diz que 181, faça a denúncia vai chegar na delegacia, mas, né, pelo amor de Deus, né, façam de forma coerente, façam de forma eficiente e com responsabilidade, não briguem com o vizinho e faça uma denúncia como essa, porque acontece, né? A pessoa faz denúncias falsas. Professor Barreto. Tem duas coisas, né, que chama a atenção dentro... Eu vou voltar um pouquinho no curso, porque é uma coisa que eu achei legal falando é que é simples, aplica a lei, ponto. Então, quando a gente entender que é só aplicar a lei, a mais você corre um risco, a menos é o outro risco de prevaricação. Então, você está no limite, onde o que te protege é a lei. Simples assim. Mas esse simples assim no dia a dia é uma coisa complexa, né? Uma coisa difícil da gente entender. E a importância de estar sempre se atualizando, né? Sempre buscando. Eu, enquanto policial, lembro que em 86, de 86 a 90... foram 4 anos, que se a gente for ver as coisas que fazia hoje, a gente praticava verdadeiras barbáries, comparada às que se fazem hoje. A única diferença é que você estava num momento político diferente, você estava no meio diferente, você tinha uma sociedade diferente, você tinha uma proteção social para o amparo da lei. Hoje, a gente tem isso, só que é de forma diferente, e a gente não percebe essa mudança. A gente tem tudo que tinha há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não mudou nada. A única coisa que mudou é esse negocinho aqui, que filma tudo de uma vez. Enquanto a gente realmente não tiver a câmera para pegar o policial gravar tudo que está acontecendo em volta, ele vai ficar à mercê de gravações de pequenos trechos e fora de contexto, para o mundo acadêmico, de todos os jeitos, de todas as formas, fazer a sua interpretação. E, por isso, essas coisas do aprender é importante. Aí tem o PGQ, né, que é simples. A gente tem um outro treinamento que logo vai estar aí à disposição, que é o identificação de mentira. Então, tudo aquilo que você fazia lá atrás, você não precisa mais fazer. Existem técnicas para fazer aquilo, que é o que a gente fala, que é o tirocínio, né? O tirocínio é uma técnica, você não precisa esperar 10 anos para ser um policial experiente. Você pode fazer isso em um final de semana, pegar todas essas técnicas, depois trabalhar uma coisa por vez. Eu tive o privilégio de fazer isso para a corregedoria da Polícia Militar. Aí o pessoal fala, pô, mas para a corregedoria, justo para a corregedoria, como que você vai ensinar? Mas aí então você está pensando em fazer errado, mudou a lei, mudou o comportamento, mudou a sociedade, mudou tudo e você ainda está com a cabeça de 20, 30 anos atrás. Melhor ainda, se todos que estão dentro de corregedorias entenderem esse processo, fica muito mais fácil. Amigão, chega aqui. É isso, é sim ou não? Não, beleza, pode ir embora. Opa, esse teu não é uma mentira, então fica aqui. Agora sim a gente conversa. E são coisas simples. Só que são coisas simples que precisam ser treinadas. Quanto mais aperfeiçoado for o profissional, menos trabalho ele vai ter. Aí a gente entra na segunda parte do que eu queria falar, né? Eu lembro da Capitão Graziella aí em Ribeirão, ela comandou a companhia aí,
e a gente conversava sobre algumas coisas, que a gente dava treinamento junto, ela faz parte de uma equipe de treinamento que deu esse treinamento para a corregedoria, e que logo, logo vai estar à disposição aí dos GCMs, a gente só está terminando a formatação, e ela sempre falava que a integração, Polícia Militar, Polícia Civil, Vara da Infância, tudo aí, era fácil fazer esse trabalho, era um sonho de consumo para qualquer comandante de companhia. A única dificuldade eram os meios que a Polícia Civil não tinha muito. A Polícia Civil não tinha muito, faltava sempre efetivo, faltava meios para, vamos fazer isso de forma mais prática, né? Porque a gente pensa, a gente governo, né? Pensa, vamos fazer tudo, só esquece de colocar pessoas para fazer, equipamentos para auxiliar, que é o que o senhor acabou de falar da informática, né? Vamos fazer tudo, só esquece de colocar pessoas e meios para desenvolver essa atividade. Isso ainda acontece, ainda tem essa dificuldade em Ribeirão, ou já é uma fase superada? Deus quisesse que já fosse superado, mas acho que a Polícia Civil como um todo, não só Ribeirão Pires, como um todo, né? É só você acompanhar os noticiários, né? Faltam funcionários em todas as unidades. Só para você ter uma ideia, lá em média, elas têm o quê? No total, 40 funcionários. Isso contando com delegados, com tudo. Uma delegacia que funciona 24 horas. E ainda acumula funções com o Rio Grande da Serra. Então, há uma defasagem muito grande lá. Não só lá, né? Em todo. É só acompanhar os noticiários. É algo notório, né? Algo sabido e consabido por todos. Realmente existe uma defasagem, né? De pessoas em todas as suas funções, né? Desde delegados, investigadores, escrivães e assim vai. Então, realmente precisa ter uma atenção maior. Estão saindo agora uma turma da academia, existem turmas na academia de polícia, da civil, estão saindo, né, algumas pessoas, né? Acho que são a equipe de escrivães, estão indo para as delegacias. Só que, assim, ficou muito tempo sem concursos públicos, ficou muito tempo sem contratar, isso tem que ser de forma contínua. Você não pode... quer dizer, a criminalidade aumenta, a população aumenta, e você não tem um plano. Nem estava falando com o professor Alexandre, não tem um planejamento para repor essas pessoas. Isso tem que ser de forma contínua. Tem que ser concurso todo ano. Não é por causa da pandemia, já não existia antes. Demora-se muitos concursos. Um concurso são muitas fases, e realmente tem que ter as fases, né? Então, você vai fazer uma prova triangular, depois você faz uma prova dissertativa, depois você faz uma prova lá psicotécnico, aí tem o TAF, tem exame médico, tem documentação, realmente é um ano de prova, tem a prova oral, mas você tem que ter o quê? O planejamento para não deixar essas pessoas faltarem. Então, fica difícil você ter um bom atendimento. Fica difícil você ter um bom atendimento a contento em qualquer cidade. Por mais boa vontade que você tenha, eu mesmo. Eu não só eu, outros delegados também, nós fazemos todas as funções. Eu sou carcereiro, eu sou investigador, eu sou escrivão, porque eu faço BO, então também sou escrivão. Eu faço BO. Né? A gente ajuda no auto de prisão em flagrante, fazemos tudo. Então, quer dizer, mas só que, desculpa, né? Nós somos seres humanos e temos limites. A nossa rigidez mental também se perde nisso. E chega uma hora que você cansa. Então, você tem que ter um apoio emocional muito grande. É outra coisa que eu acho que falta muito na polícia. Apoio emocional. Apoio emocional. Infelizmente, não vou entrar em muitos detalhes, tivemos há uns tempos atrás um colega, um investigador, que tirou a própria vida. A melhor pessoa do mundo que eu conheci. Um profissional excelente, extremamente humano, formado, sabe? Ele era engenheiro elétrico. Infelizmente perdeu. Por quê? É uma coisa que eu também penso na polícia. Eu acho que você deveria, não sei aí, precisaria pegar um especialista para falar de qual é, né, o tempo exato. Olha, a cada 6 meses você falar com um psicólogo ou com um psiquiatra, a cada 1 ano, a cada 2 anos, mas precisa desse apoio emocional. Todos os seres humanos precisam de apoio emocional. E eu percebo que não tem. Pode falar que tem lá realmente tem um psicólogo lá no determinado órgão que vai atende, mas vai agendar e você sabe quando vão te chamar. Então, isso daí tem que ser de forma contínua. Porque todos nós temos aqui as nossas questões pessoais, as nossas questões de trabalho e as dificuldades por falta de recursos.
Perfeito. Doutor, nós estamos indo para o finalmente. Uma hora. Ó, nós estamos com 1 hora de programa já, como que passa rápido. Pode falar, professor Barreto. Com relação a esse apoio emocional, isso aí dá um outro programa tranquilo. Então, a gente pode ter até como tema isso aí, porque dá um outro programa tranquilo. Boa. Tem uma coisa que não se tem estudo dentro da PM, da Polícia Militar nem da Polícia Civil. As GCMs, eu tenho certeza que também não, que é o chamado perdas indiretas, né? Que é uma coisa que nós sofremos no dia a dia, no serviço policial, e não temos nenhum serviço de apoio psicológico, muito menos estudo ligado a isso para a segurança pública. Mas é uma outra conversa. Fala, professor João Alexandre. É um outro tema que, com certeza... Não, nós vamos deixar... Professor, eu queria fazer... O senhor fica aqui já estendido o convite para um outro tema com a sua presença, doutor, se o senhor assim nos brindar, né? E a gente deixa aqui já esse tema cravado na agenda aí, professor Barreto. Porque é exatamente isso, doutor. Eu passo a palavra para o professor Neves e nós giramos o relógio aí para as considerações finais. A nossa polícia, ela não... o senhor está falando de estruturação, né? O DEMACRO sempre sofreu. Sempre o DEMACRO foi o resto do DECAP, né? Digamos, hoje chama-se DECAP, né? DECAP. Então, assim, primeiro é para o centro, para as coisas do centro, para as especializadas, e quando sobra, aí vai um pouquinho para DEMACRO e os delegados do interior aí que se viram nos 30 para fazer aí o que tem que ser feito. Isso é aquela questão da... a gente sabe que é impossibilidades de meios, mas também é impossibilidade de pensamento de gestão. Nós sabemos isso. Eu posso falar porque eu não sou da Polícia Civil, então a gente olha aí o sucateamento da Polícia Judiciária, escrivães aí com 300 inquéritos numa delegacia em cima da sua mesa, sozinho para tocar o negócio, sem delegado até para assinar as vezes inquérito, porque nem delegado às vezes tem, e a coisa complica aí. Mas, enfim, professor Neves, você começa aí com as considerações finais, passamos aí para o professor Barreto na volta e concluímos aí com o doutor Sérgio Francisco. Tá. Primeiro de tudo aí, eu queria só fazer um apontamento aqui, mandar um abraço para todos que estão assistindo aí, o Jimmy, que é o nosso parceiro aí, Flávio Jimmy. Quero mandar um abraço pro pessoal de Poá lá, que está já com a gente, viu, doutor, no PGQ. Quero mandar um abraço aí pro Vitor Reis. Ele falou aí, parabéns ao senhor pela questão da palestra do bullying, e é fundamental. O Santiago, que está aqui com a gente, o Alessandro Carvalho, ele que é policial penal do Rio Grande do Sul, Claudinei Batista, que ele é... Segundo ele aqui, ele está falando, muito bom saber que tem especialista em segurança esclarecendo a população, parabéns. O Marcos Duarte, GCM Alves, perfeito, doutor Sérgio, e mais um monte de gente que está falando. Antes de eu fazer só a consideração, doutor, eu vou fazer um contraponto aqui. Como disse o Barreto, vou voltar um pouquinho, mas bem rápido, pegando esse gancho do professor João Alexandre aí, da ingestão. Quando o senhor falou, né, que a guarda ambiental, ela não está, ela tem, mas não está trabalhando, né, hoje, no município. O que acontece, né? A lei 13.022, né, a gente defende dentro da ciência policial como uma lei muito líquida. Ela vem com 18 competências específicas, 5 princípios mínimos de atuação e um parágrafo único. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por ser uma lei líquida, o gestor, ele pode fazer dentro da sua cidade o que for necessário. Por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, ele fez agora uma guarda marítima para dar apoio nos portos, porque é a cidade litorânea. Então, todos os seus gestores, eles têm essa capacidade, até porque a lei os permite. Mas é como o professor falou, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar e nas guardas, ainda falta muito governança, falta gestão. Então, o que a gente ora, o que a gente torce, é que os nossos gestores entendam justamente a linha que o senhor defende, que a prevenção é muito mais barata com os agentes de segurança, com a população, com o equipamento, com a estrutura, para que a gente possa ter realmente uma gestão de segurança pública e garantir o bem-estar maior que a vida. E parabéns pela colocação do senhor, e eu encerro aqui agradecendo
essa oportunidade que o senhor aí nos deu, como o professor falou, de brindar e estar aqui com a gente, e dizer que nós temos um carinho, um respeito gigantesco, e Deus abençoe a todos, e muito obrigado aí pela oportunidade. Um forte abraço aí ao professor Barreto, ao professor João Alexandre, a toda a equipe SESI de PPSEX, e ao senhor doutor que está aí com a gente. Obrigado, professor Neves, aí, pelas palavras. Professor Barreto. Obrigado a todos vocês que participaram, que estão sempre presentes aí nas lives com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem essa ideia, porque esse bate-papo também é uma forma da gente aprender, é uma forma de nós entendermos o que está acontecendo em cada polícia, em cada guarda no Estado, no Brasil, em cada guarda fora do Brasil também, inclusive, que nós já conversamos aqui com pessoas de outras nacionalidades, com as guardas de outras nacionalidades. Então, essa troca de informação é muito importante. Compartilhem isso aí, compartilhem essa ideia de parar. Se o curso talvez seja caro, mas se você parar para ouvir, você vai ouvir o que está acontecendo, forma de atualização, forma de aprender, forma de atualizar o conhecimento. Então, a gente tem 1 horinha por semana para bater um papo com especialistas de áreas diferentes, de conhecimento diferente, isso é muito gratificante. Para mim, especialmente, é um momento que eu aprendo muito com pessoas como o doutor Sérgio, professor João Alexandre, professor Neves. Então, são pessoas que me ensinam muito nesse bate-papo. E vocês aí fazendo perguntas, cada pergunta que vocês fazem é uma oportunidade de aprender. Quem vai aprender? Todos nós. Essa troca de informação e o aprender é exatamente isso, né? A capacidade de questionar e entender como que andam as coisas. Então, obrigado a todos por mais essa live. Boa noite, doutor Sérgio, professor João Alexandre, professor Neves. Ótima semana e até segunda. Obrigado, professor Barreto. Só mandando aqui um abraço para a Magali. Professor, o doutor tem que se despedir aí. Não, eu vou fechar aqui, ainda vou falar com o doutor ainda. Magali Terezinha, que entrou agora, o nosso colega Alpicete lá do K9, né? E o Flávio Batista. Tá? Retornando, então, a palavra para o doutor Sérgio Francisco, para as suas considerações finais, e já antecipando aqui, deixando em aberto o convite para que o senhor agende aí um retorno, para que a gente possa desdobrar esses assuntos aí da segurança pública municipal, que é muito importante aí, principalmente para as cidades do interior do nosso estado de São Paulo. Com a palavra, doutor Sérgio Francisco. Eu agradeço a oportunidade de estar batendo papo com vocês. Sempre tenho muito a aprender. O professor João, nosso professor Neves, o professor Carlos Barreto. Muito obrigado por essa oportunidade. As pessoas que acompanharam a nossa live, nosso bate-papo. Doutor Marcos Duarte, delegado que trabalha comigo, assistente, extremamente competente, conhecedor daquilo que faz, tem uma afinidade muito grande com a nossa GCM, eles são grandes parceiros. O Flávio Dimi também, que é investigador lá da cidade, trabalha muito, pessoa muito dedicada. Ele tem até convidem eles para explicar um caso que ele resolveu pela internet aí. Podem convidá-lo, que é coisa de cinema, o trabalho que ele fez. Um caso aí, vou deixar no ar para vocês ficarem curiosos, que é muito bacana. Podem convidar para participar, viu? O andamento aí, parece que era um sequestro, o desenrolar foi muito bom. Victor Restes também, um forte abraço. Esse garoto é excepcional, ele tem 10 anos, fez 11 agora, ele apresenta numa rádio lá em Ribeirão Pires, Pérola da Serra, um garoto excepcional, e todos que estão acompanhando aqui, eu vou aproveitar o tempinho para terminar, porque assim, muitas vezes a gente fala de muitos órgãos, né? Muitos órgãos, político não, órgãos do Estado. E eu tenho que fazer um agradecimento aqui à Defesa Civil de Ribeirão Pires, órgão importantíssimo, Defesa Civil de Ribeirão Pires. Me ajudam lá com procurar pessoas que se perderam nas matas, procurar tirar animais que estão em certas dificuldades ali de vida, lata de lixo, infelizmente até os gambás, então, lata de lixo, eles estão sempre dando o apoio. Então, aqui, ó, na pessoa do César da Defesa Civil, ficam meus votos de agradecimento e apreço por ele e pela sua equipe. Defesa Civil de Ribeirão Pires, que atua conjuntamente conosco lá. Pessoal, muito obrigado aí, ó. Boa noite a todos.
E obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor, pela sua valiosa presença e contribuição acadêmica aí ao pensamento da evolução da segurança pública no Brasil. Deixo aqui depois, o professor Neves deve entrar em contato com o senhor, já estamos disponibilizando aí um curso de PGQ para Ribeirão Pires, para que a gente possa contribuir aí com essa instituição valorosa, ok? E também, professor Neves, vamos deixar nós temos um programa aqui, doutor, só para encerrar, chama Day Policy. É um dia de treinamento operacional policial, das 8 da manhã às 5 da tarde. É o café da manhã, o almoço, café da tarde, mas teoria na parte da manhã e muita prática operacional na parte da tarde. Vou disponibilizar um curso de mobilidade embarcada e de tiro embarcado para o pessoal do senhor da guarda aí. E o Neves, escreve 20 pessoas aí, pede para o comandante listar 20 patrulheiros lá, e a gente manda para a gente lá em Cotia, passar um dia com a gente lá, para dar uma aperfeiçoada no pessoal lá e uma contribuição para Ribeirão Pires aí. Muito obrigado, eu agradeço já em nome de todos aí. Depois, se puder estender lá para a região lá também de Rio Grande da Serra, que é uma cidade co-irmã, que nós atendemos também eles. E eles só encaixar no calendário, Eles estão formando agora a GCM, então é importante para eles também, viu, lá no Rio Grande da Serra. Perfeito. Eu acho melhor essas cobranças ao vivo, porque o professor não tem como recusar. De forma nenhuma. Palavra dada, palavra cumprida. Agora já é Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, já tem 2. É isso aí, doutor. Não perde a oportunidade, não. Agora o professor Neves desenrola o resto, aí ele que é o diretor de formação e ensino. É isso aí, ele desenrola o negócio aí. Eu quero só para o encerramento, viu, doutor, fazer um paradigma que o senhor estava aí elogiando a Defesa Civil. Quero mandar o meu abraço aí para a galera da Defesa Civil e dizer que lá no SESD, com as faculdades IPEP, nós temos a pós-graduação em Defesa Civil. Nós temos várias pós-graduação na área de segurança pública, ciência policial. Agora nós estamos aí, tem um amigo que é lá do Sul, que é do K9, nós estamos aí com a sinotecnia, também uma pós-graduação com as pessoas que são da área. O Guilherme com certeza vai colocar o canal aí do PPSEX à disposição. Então, assim, a nossa missão hoje dentro da ciência policial é justamente formar, capacitar e dar o maior direcionamento para uma vida profissional, para que esse profissional, quando aposentar, tenha aí uma aposentadoria digna e acompanhe tudo isso. Então, o professor já fez aí a colocação, depois eu acerto com o senhor nos bastidores aí, e deixando o canal do PPSEX que está à disposição aí, passando na base do nosso programa, para as pessoas que querem pesquisar e verificar os cursos que tem à disposição. Tá certo. Muito obrigado, hein? Nós agradecemos, doutor. Deus o abençoe e uma boa noite. Fique com Deus, ó. Muito obrigado, hein? Parabéns boa noite pelo curso a todos. De vocês. Amém. Obrigado, doutor.